Só pega a tia ali, a tua água dali. Eu não consigo tirar muito mais, senão eu tenho que virar. Sim, né? Dá, só que aí tem que... Aleluia, glória a Deus. Sim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória. Pode entrar? Eu tô... Posso começar? Pode. Quero cumprimentar os irmãos que estão chegando aí, que possam estar compartilhando essa live aqui. Hoje eu vou estar substituindo o pastor Milton, com muita alegria. Ele está fazendo aí uma cirurgia de cataratas, está se recuperando. Então hoje, na quarta-feira e na próxima sexta-feira, eu estarei trazendo uma palavra para vocês, compartilhando, né? Para que a gente, quando esse projeto não venha a ficar sem trazer todas, né, essas mensagens, conforme o pastor já tem o projeto dele, que a gente possa continuar sempre trazendo, né? Então eu gostaria que vocês, já desde agora, já fossem preparando o coração de vocês, né? Cada um de vocês já podem trazer a sua Bíblia, já ir deixando ali, para que depois a gente possa meditar na palavra, né? Então, eu vou colocar um fundo musical assim, vou esperar mais uns minutinhos para alguns irmãos entrarem, e aí já iniciamos essa ministração nessa palavra essa noite, tá bom? Vou colocar um fundo musical, aguardando um pouquinho ali. Aleluia, glória a Deus. Santo teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Vão glorificando a Deus aí, vão deixando seu glória aí. Vão dizendo, vão se preparando seu coração. E espero que essa noite vocês consigam absorver um pouco da palavra. Que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um de vocês. Realmente, essa é a intenção de trazer a palavra, sempre para preparar o coração, para fazer com que todos possam dar glória a Deus, para louvar e glorificar sempre o nome dEle, para que o Espírito Santo também possa trabalhar nas nossas vidas. Somos falhos, sim, mas estamos aqui para aprender.
Vamos pedir para que o Espírito Santo capacite cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Deus. Amém. Aleluias, aleluias. Eu vou iniciar com a oração e eu vou deixar para os irmãos aí que estiverem, quem quiser alguma oração em especial, eu vou fazer um pouco diferente do pastor. Eu vou, no final da ministração da palavra, eu vou tirar um tempo para orar por todas as solicitações, independente quais sejam elas, eu vou apresentar a Deus. E aí então desde agora você já coloca tudo aquilo que você precisa, e também peço para que vocês se sintonizem de todas as outras coisas, tente focar só hoje na palavra de Deus. Muitas vezes a gente permite que o inimigo entre e roube a nossa atenção com outras coisas que são televisão, rádio, qualquer outra coisa que possa estar no meio entre você e Jesus, entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo. Então aproveite essa oportunidade, esses minutos que a gente vai ter aqui, para realmente se colocar na presença de Deus. Busque sua palavra, busque a Bíblia, abra ela, né? Coloque seu pensamento, seu coração, né? Já prepara esse terreno para que possa realmente receber uma palavra e essa palavra possa transformar a vida de vocês, para que ela possa começar a gerar frutos, que é o mais importante. Amém? Então eu vou fazer a oração inicial, eu vou parar a música aqui. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Louvado seja teu nome, Espírito Santo. Nós te pedimos nesta tarde, nessa noite, que o Senhor possa abençoar a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que todas as coisas que cada um delas necessita nesse momento, que o Senhor possa alcançar. Nós colocamos todas as famílias, todos os lares, todas as pessoas que ainda não entraram, mas que porventura ainda hão de entrar, todas aquelas que também não puderam entrar, mas que o Senhor com certeza vai alcançar elas com as suas bênçãos. Pedimos que o Senhor livre-as de todas as astutas ciladas do inimigo e que cada dia mais elas possam ter no seu coração, Senhor, o desejo, a vontade de te alimentar de ti, que elas tenham vontade de cada dia mais buscar do teu conhecimento, da tua palavra, e que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, da qual Jesus nos deixou para que nos acompanhasse, para que nos orientasse, para que nos transformasse, ele possa verdadeiramente ocupar o seu devido lugar e que ele possa estar sempre à frente dos nossos corações. Por isso, não permita que não seja ele a primícia do nosso dia, não permita que ele não seja a razão da nossa existência, que Deus nos deu hoje a oportunidade de estarmos aqui. Agradeça pelo dom da vida. Muitas vezes essas pequenas coisas a gente acaba esquecendo, pelos entes queridos que a gente tem. Se a gente perdeu alguém de vocês, perdeu algum ente querido, amém. Deus o recolheu. Fique feliz porque hoje ele voltou para a casa do Pai. Então que esta noite eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu capacite o meu coração e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor, que você deseja, não a mim, eu não. Eu sou humilde, sou pecador, mas o Senhor é Deus e eu peço que o Senhor abençoe a mim, a todos que estão nos ouvindo e desde agora eu já te peço em nome do vosso Filho Jesus, amém. Então, irmãos, eu vou colocar um louvor para que você possa já preparar o seu coração e eu lhe peço, tente se desvincular de todas as coisas que você esteja fazendo. Eu sei que é difícil porque às vezes a gente quer, mas não consegue, mas tenta focar verdadeiramente o teu coração em Cristo. Volte o seu coração para Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo tu és, meu Deus. Digno de toda honra e toda glória. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Transforma os corações de todos, Pai. A começar pelo meu. Aleluia, Senhor. Que esta noite, Senhor, possa ser uma noite
Que a ação do Teu Espírito Santo possa chegar aos corações de todos os aflitos, todos aqueles que necessitam de uma palavra, Pai. Aleluia, 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 Senhor. Digno de toda honra e toda glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, Santo. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, Tu és, meu Deus. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só em Aleluia. Santo, Santo, Tu és, meu Deus. Toca o coração, Senhor, nesse momento. O Senhor possa trazer um consolo. O Senhor possa transformar a vida deles. Transforma o coração, transforma a casa, a família, os filhos, o casamento, o trabalho, tudo aquilo que ele necessita, Senhor. Aleluia, aleluia, toda honra, toda glória para Ti, Senhor. Digno de toda honra. Glórias e glórias nós te damos, Senhor. Santo, Santo, Tu és, meu Deus. Aleluia, 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 Senhor Jesus. Santo, Santo Tu és, Senhor. Glória a Deus. Os fracassos e as vitórias te darei também. Aleluia. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Santo, Santo Tu és. Obrigado. Digno de toda honra e toda glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, Santo. Glória a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vão glorificando, irmãos. Vão glorificando a Deus aí. Aleluia. No seu lar, na sua casa. Glorifique a Ele para que Ele possa todo dia, a cada momento da sua história, você possa dar a Ele tudo aquilo que por um dia Ele fez para merecer por nós. Porque se nós somos hoje aqui é porque Ele nos permitiu que nós estivéssemos aqui para glorificar a Ele. Amém. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Logo um dia nós voltaremos para nossa casa, que é lá no céu. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Digno de toda honra e toda glória. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Santo, santo Tu és, meu Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos faz, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que nós recebemos e todas aquelas que ainda vamos receber, e por todas as coisas que não recebemos porque não somos dignos. O Senhor conhece o nosso coração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 Tu és, meu Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido vocês a pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de Juízes, depois de Josué, no livro de Juízes, no capítulo 14. Vamos meditar na palavra no versos 1 ao 4 no primeiro momento. Aleluia. Juízes, capítulo 14, versos 1. Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje na palavra sobre Sansão. Sansão é um homem conhecido na Bíblia por todos nós. E ele teve uma história muito bonita, mas também ele teve situações que fazem com que muitas e muitas vezes nós nos colocamos exatamente igual a como ele passou. Glória a Deus. Então eu quero trazer para vocês um comparativo entre a realidade que nós vivemos nos dias de hoje versus aquele momento em que ele viveu. É claro que nos dias de hoje não existem pessoas com tão poder e tanta força como existiu naquela época, mas a forma como ele agiu, a forma como ele executou a vida dele, teve ações e consequências em relação a isso. Então, eu vou ler para vocês aqui em Juízes, no capítulo 14, verso 1, diz assim: Desceu Sansão a Tina, vendo que Tina, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, para por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor,
pois esses procuravam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Amém, irmãos? Aqui conta um pouco da história que Sansão, né, ia tomar como esposa, né? Mas eu vou voltar ao versículo 13 agora um pouquinho para vocês. O versículo 13 conta a história de quem é Sansão, para que vocês possam ter um pouco da dimensão da pessoa da qual a gente vai falar. Lá no capítulo 13 diz assim, versículo 1, tendo os filhos de Israel tomando a fazer, que era um mal perante o Senhor, este os entregou às mãos dos filisteus por 40 anos. Havendo um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não podia ter filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que é estéril e nunca teve filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Amém, irmãos? A palavra de Deus aqui conta um pouco da história de Sansão, quem ele era, né? Na verdade, ele era a sua mãe era uma mulher estéril. Olha o poder de Deus. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas, muitas e muitas vezes, como aqui. Quem poderia imaginar que uma mulher estéril poderia ter filhos? Era muito triste. Era muito para as mulheres daquela época. Imagina nos dias de hoje, uma mulher que não pode ter filhos, ela tem 1 milhão de recursos. Ela pode... Tantas outras coisas que acontecem nos dias de hoje, capacidade, ela vai à medicina, ela consegue fazer muitas coisas, mas naquela época não existiam essas possibilidades, não existiam essas formas. Uma mulher estéril não podia ter filho, ela tinha que se conformar. Para uma mulher isso era uma desonra, muito triste, não poder dar uma descendência ao seu marido. Mas o poder de Deus se manifesta justamente para isso, para a honra e glória do nome dele. Aqui é apenas um dos exemplos que a gente vê na Bíblia. Tantos outros exemplos existiram de mulheres que não poderiam ter filhos e Deus foi lá e transformou a vida delas, né? A nossa história mais que conta a história das histórias é Abraão, Sara, né? Depois do seu filho Isaac, com Rebeca, né? Então, Ana. Então, seja, muitas outras mulheres tiveram o mesmo problema. E Deus fez brotar delas o seu melhor. E Sansão, ele já era abençoado desde o ventre de sua mãe. Então, irmãos, pensa nós hoje, nos dias de hoje, pensamos trazer um pouco para a nossa realidade. Porque eu quero comentar com vocês sobre Sansão, porque Sansão, ele era um homem abençoado por Deus. Mas ele era uma pessoa, ele foi um ser humano como nós, e ele cometeu erros, da qual muitas e muitas vezes nós corremos nos dias de hoje, nós percebemos que fizemos quase que nem ele. Claro, nós não podemos dizer que nós tínhamos as forças que ele tinha, claro, mas Deus nos capacitou, nos deixou o Espírito Santo. Hoje nós podemos ter muitos outros dons, muitas outras forças, que além da força física de Sansão, que era a sua marca, né? Mas Deus nos capacita hoje com tantas possibilidades de ajudar as pessoas. Hoje o Espírito Santo capacita muitas pessoas para que elas possam ser bênçãos na vida de Deus, nas vidas das pessoas, como Sansão, né, era naquela época. Porém, Sansão achava que porque ele era um homem abençoado por Deus, em que ele não precisava se preocupar com nada, que ele tinha tanta força que ele já se era autossuficiente, vamos dizer uma palavra mais moderna nos dias de hoje, ele era autossuficiente e não precisava mais. Quer dizer, Deus era com ele. E se Deus era com ele, ninguém mais poderia contra ele. Mas ele fez coisas muitas e muitas vezes que nós também fizemos. Como aqui conta no versículo 14, quando ele foi buscar uma esposa, ele se agradou. Ali muitas e muitas vezes o nosso coração também nos engana, né? É claro que quando a gente conhece a verdade, quando a gente está no processo da busca do conhecimento, como diz lá em João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, né? Se vocês forem meus verdadeiros discípulos, né, conhecereis a verdade vos libertará. Toda pessoa está no processo do conhecimento, da busca, ele sempre vai estar se alimentando, ele vai saber. Talvez há uns anos atrás, se a gente tivesse empoderado da mesma forma como eram eles tinham uma direção clara de Deus, né? Que eles só poderiam se envolver com pessoas certas do seu povo. Essa era a determinação de Deus, que eles não poderiam se envolver com outras, né? Outros incircuncisos, como eles diziam que na época, né? Porque todo aquele que era de Deus, ele tinha a marca, né? Ele era circuncisado. Então,
eles, na verdade, então, a orientação dada desde sempre era que eles buscassem uma esposa, alguma coisa, dentro do seu povo. Aqui ele já desobedeceu, inclusive o pai dele tentou repreendê-lo, disse, não, mas por que você não escolhe uma esposa dentro do nosso povo, irmãs aí? Porque ele disse, não, mas eu me agradei daquela. E é assim muitas e muitas vezes acontece com nós. Muitas e muitas vezes acontecem coisas que a gente quer, que não é agradável a nós, mas nós gostamos, nós queremos, nós desejamos. E assim muitas e muitas vezes acontece exatamente da mesma forma como aconteceu com Sansão. A gente acaba saindo das ações, né? Cometendo pequenos deslizes na caminhada junto a, né? Que podem tirar da caminhada em busca de Cristo, né? Da salvação. E assim, Sansão, mesmo contrariado, ele se casou, né? Na verdade, ele se casou com Dalila, né? Que era uma filisteia e que era uma inimiga do povo de Deus. Eu não quero dizer para vocês que hoje, quando a gente quando a gente casa com uma pessoa que não é cristã, a gente está casando com um inimigo contra Deus. Não, irmãos, não. Não quero que seja feita essa analogia, não. Eu só estou dizendo assim, que o povo de Deus naquela época tinha uma determinação clara de que eles só podiam se envolver com pessoas do mesmo povo. Nos dias de hoje, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos nos relacionar com quem nós quiséssemos. Mas é claro que quando a gente conhece a palavra, a gente busca pessoas que vão somar junto à nossa realidade, ao nosso conhecimento, para que possamos ser luz no mundo. É assim que é o trabalhar de agir de Deus. O Espírito Santo está aí justamente para fazer com que muitas a gente seja transformado por isso na nossa vida, né? Mas voltando à Sansão, né? Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado com o que a gente vai fazer na nossa vida, né? Então, ele se envolveu. Sim, ele se envolveu antes de casar com Dalila. Ele teve casos com prostituta e outras coisas assim. E isso já era, de certa forma, algo que não era permitido, né? Então, mas ao mesmo tempo, ele foi firme. Mas Deus não deixou de honrar ele por conta disso. Mas da mesma forma como Deus não concedeu, mas também, quando ele precisou, Deus estava junto. Só que Dalila era inimiga do povo de Deus, e tanto é que se a gente for estudar aqui, olhar nos versículos 14, um pouquinho mais para frente, no versículo 15, lá no 16, a gente vai perceber, né? Eu não vou ler para vocês tudo, mas eu vou comentar sobre a história. Lá conta que Dalila, ela entrou na vida de Sansão com um único propósito, um propósito de destruição, né? Porque ele era um homem temente, ele era um homem valente, que ele brigava, ele era temido por todos. E muitas vezes, a gente na nossa vida também é assim. Quando a gente está na presença de Deus, a gente é temido. Muitas coisas acontecem na nossa vida. O inimigo, ele cansa de chegar ao nosso redor e fazer coisas que muitas e muitas vezes a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Por que acontecem essas coisas? Mas a palavra de Deus nos ensina que, né, a gente precisa fazer que nem lá diz em Romanos no capítulo 12, né? A gente tem que tentar buscar quão agradável e perfeita é a vontade de Deus. Nós estamos aqui hoje com única finalidade, é de sermos verdadeiras testemunhas, primeiro de Cristo por aquilo que ele sofreu, testemunhar do amor verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele morreu por nós, ele morreu lá, levou nossos pecados na cruz. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós ainda vamos fazer, ele já pagou o preço, ele já pagou o grande preço. Mas para que a gente possa viver uma vida em comunhão com Cristo, uma vida de acordo com a vontade que Deus nos institui, muitas e muitas vezes a gente tem que fazer ao contrário do que Sansão fez. Mas o que me chamou mais a atenção é que, na verdade, lá no capítulo 14, no verso 4, eu vou ler novamente para vocês, é que essa é a parte mais importante da qual eu vou pregar para vocês, da qual eu vou tentar explicar para vocês, levar a palavra, é que mesmo ele fazendo essa situação, desse ato de escolher, de se envolver com uma pessoa que era, ao contrário ao povo de Deus, Deus era com ele, porque aqui diz assim no versículo 4, no capítulo 14, verso 4 diz, mas seu pai que tinha repreendido a ele, que seu pai tinha advertido, disse, meu filho, olha, será que tu não consegue se agradar de alguém aqui do nosso povo, alguém que, né, seja de acordo com a nossa fé, o nosso credo, que comunga da comunhão, que seja temente ao Pai, né? Daí no capítulo 14 aqui diz assim, no versículo 4 diz assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor.
Oh, glória a Deus, olha que Deus já agindo na vida. Deus permitiu que Sansão se envolvesse porque ele já tinha um propósito pré-definido, que era justamente livrar mais uma vez o povo de Israel das mãos dos filisteus, né? E então, mesmo que Sansão cometeu algum erro, fugindo daquilo que era predestinado, como muitas e muitas vezes a gente sabe que na nossa vida nós fizemos a mesma coisa. Quantas e quantas vezes a gente aprende, a própria palavra nos ensina, nos orienta, né? E muitas vezes a gente acaba desvirtuando, fugindo, né? Desfocando da verdadeira palavra, né? Porque o foco mesmo tem que ser em Deus, em Jesus, na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. O foco da nossa vida aqui na Terra seria essa, é estar sempre buscando a santidade para que um dia nós possamos ser dignos de estar na presença deles, para que quando Jesus vier, ele possa resgatar a sua noiva, levar a sua igreja, para que nós não venhamos perecer, porque aquilo que fala em Apocalipse, que fala sobre as coisas horríveis que irão acontecer. Então, nós, como igreja, como a noiva do Senhor, nós precisamos se colocar sempre em buscar e fazer a vontade do Pai. Aqui, nesse caso específico de Sansão, ele cometeu um erro, mas Deus já preparou aquela situação para poder livrar o povo de Israel um pouquinho mais para frente, né? Se a gente ler a história lá no capítulo versículo 16, a gente vai perceber que Sansão depois, Dalila vai descobrir qual que é a força dele, né? Porque ele era nazireno, então, ou seja, se a gente ler lá em Números no capítulo 6, vai contar um pouco, se você tiver curiosidade de saber o que era nazireno, lá no capítulo 6 de Números, explica que eram pessoas que eram separadas e que elas tinham uma regra que elas tinham que instituir, elas não podiam se alimentar de qualquer coisa, não podiam beber, não podiam comer vinho, né, nada, não poderiam estar perto de pessoas que tinham falecido, mesmo que sendo pai e mãe, tinha uma série de regras e, né, não podiam cortar o cabelo. E Sansão, desde o ventre de sua mãe, já foi preparado, já foi definido que seria assim. Então, Dalila, durante um determinado tempo, né, em conjunto com as outras pessoas, não, tenta descobrir lá do seu marido qual é a fraqueza dele, qual é a fraqueza dele. Ele deu por 3 vezes, ele tipo, falou alguma coisa para Dalila e a Dalila acreditou e foi passando para as outras pessoas, mas na verdade ele não contou o segredo, né? Mas chegou uma hora em que ela usou seu poder de sedução e aí ele acabou contando para ela que vinha das tranças de cabelo e que se fosse raspado ele perderia os poderes. E não deu outra, ela foi lá e falou para os caras e eles foram lá e rasparam a cabeça dele e ele perdeu os poderes. Aí ele foi preso, aí arrancaram os olhos dele, né? Aí ele perdeu a graça, ele perdeu a glória que ele tinha, né, o poder que tinha sido dado para ele. Mas em nenhum momento Deus o abandonou. Deus saiu dele. Saiu naquele momento. Como acontece muitas e muitas vezes na nossa vida. Quando nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos faz isso. Na verdade, não é Deus que se afasta de nós. É nós que se afastamos de Deus. Por quê? Porque nós, muitas e muitas vezes a gente pensa que Deus abandonou. Deus está me castigando. Não, não. Deus não faz nada disso, irmãos. Deus é misericórdia. Deus é amor. E muitas vezes a gente pensa que porque as coisas não dão certo na nossa vida é culpa. Não. É culpa de nós. Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Como eu falei no início ali, as ações versus consequências, tudo tem uma ação. Deus nos perdoa, Deus é misericordioso, Ele nos livra do pecado, mas a consequência fica valendo. E aí, ela é o que faz que muitas vezes a gente acaba perdendo uma bênção, muitas vezes a gente sofre uma consequência. No caso de Sansão, a consequência dele foi perder os poderes. Foi preso. E o que aconteceu depois? Ele foi lá, junto com o pessoal, os caras ficaram debochando, tirando sarro dele, né? Muitas coisas aconteceram. Mas, irmãos, nos dias de hoje, as coisas são exatamente assim. Quando a gente está na presença de Deus, milagres, prodígios acontecem na nossa vida. Quando nós não estamos na presença de Deus, não significa que os prodígios não vão acontecer na nossa vida. Vão. Porque Deus, Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que nós seríamos bem-aventurados, que nós teríamos prosperidade, que nós seríamos bem. Mas se nós não buscarmos dele realmente essa essência, Ele não pode nos abençoar. Porque Deus é justiça, Deus é amor. Deus não é conivente com o pecado. Deus nos perdoa, nos livra de todas as astutas ciladas do inimigo. Ele acampa os anjos ao nosso redor. Mas se nós permitirmos que o inimigo entre na nossa vida e nos roube, não é culpa de Deus. Deus fez tantas coisas pelo seu povo, tantas coisas, que Sansão só é exemplo de mais uma. Se a gente buscar a história desde os princípios, quando ele instituiu lá no Jardim do Éden, o jardim, e disse, colocou Eva e Adão lá para administrar, e disse, tudo que tem aqui, tudo é de vocês.
exceto aquela árvore do conhecimento, do bem e do conhecimento do mal. Aquela árvore vocês não vão se alimentar dela, aquela lá vocês deixam. Mas todo o resto é de vocês, mas aquela não. E nós, desde aquele princípio, pela desobediência, nós acabamos entrando. Fomos lá porque a serpente foi astuta. Não, nós somos desobedientes. Porque nós temos que ter sido temente à palavra de Deus. Se Deus disse, não vai ali porque não é para ir, nós não devíamos ir. Mas parece que, às vezes, tudo aquilo que a gente não deve fazer, parece que incita o ser humano a buscar. E é assim na nossa vida em todos os aspectos. Nós que repreendemos quando nós era criança, nós achava ruim quando o pai repreendia por alguma coisa que nós fazíamos. O pai sempre buscava, não vai por ali, meu filho, que é o caminho ruim. Não, mas o filho vai por onde? Por aquilo que o pai disse que não era para ir. E a nossa geração dos dias de hoje, elas estão cada vez pior. Porque naquela época, uns anos atrás, até existia um pouco de honrar o pai e a mãe, de valorizar o pai e a mãe, né? As pessoas guardavam essa, né? Hoje em dia não, hoje a gente vê filhos que abandonam pais. Claro, não vamos tirar toda a responsabilidade dos pais, porque tem filhos que abandonam, mas também tem pais que abandonam. Mas o quarto mandamento é claro, honrar o pai e mãe. Nós precisamos honrar o pai e honrar a mãe para que os nossos dias na terra sejam prolongados. Deus, desde o início, ele se levantou muitos profetas. O exemplo de Moisés teve que levantar porque buscar o povo que um dia foi ao Egito e foi escravizado. Deus mandou um homem, Moisés, e mais Arão, e depois tirou aquele povo de lá, trouxe para cá, trouxe para a terra prometida. Mas o povo nunca deixou de murmurar, de reclamar. Na primeira oportunidade que tinha, sempre fazia alguma coisa que desagradava a Deus. O exemplo maior é o bezerro de ouro, que estava, Moisés foi ao monte, Sião, buscar os mandamentos, as instruções de Deus, demorou um pouquinho. Para quem ficou 400 anos, 40 dias, né, esperando que Moisés voltasse para que eles tinham, mas sim Arão, tinha outras pessoas que estavam ali. O que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adorar, para que possa. Então, irmãos, e assim na nossa vida, muitas vezes na nossa vida nós fizemos a mesma coisa. Nós tiramos a atenção, o foco de Deus, que seria Ele, a prioridade das nossas coisas, colocamos muitas vezes em pessoas, em seres humanos, em pessoas. Tem pessoas que vão buscar aquilo que Deus abomina, que vão ler cartas, vão ver tantas outras coisas que na presença de Deus, Deus não gosta. Se a gente for olhar em Apocalipse lá, está muito claro. Quem não herdará o reino dos céus? Tem muitas coisas que o homem quer saber por si próprio. Peça ao Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo. Ele vai te capacitar, ele vai te dar tudo aquilo necessário que você precisa para estar no caminho de Deus. A palavra de Deus, que é o nosso alicerce, ele não pode ser uma inspiração na nossa casa, colocar na estante e dizer, eu tenho uma Bíblia. Não. Você tem uma ferramenta que cabe a nós nos alimentarmos dela. Porque no passado, houve a frase que dizia, o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus não perece por falta de conhecimento, porque ele não busca a presença de Deus, ele não quer se alimentar da palavra de Deus, porque o foco dele muitas vezes é outras coisas. Nós temos que sair desse pensamento do mundo, nós temos que voltar à presença de Deus. Irmãos, pode ser que de repente a palavra não possa ser uma palavra tão simples, pode ser uma palavra um pouco dolorida. Talvez não se sinta ofendido do que eu estou falando, mas a mais pura verdade é que muitas vezes a gente busca as coisas que não nos edificam, que não engrandecem ao Deus que nós servimos. Não. Muitas vezes nós buscamos em coisas que é justamente aquilo que desagrada a Deus. Porque se a gente for parar, quanto tempo a gente dispõe de tempo para realmente ao Pai? Quantos minutos a gente dá ao dia para que possamos agradecer Ele? Se nós levantamos de manhã, nós temos que agradecer a Deus por aquela oportunidade de estarmos vivos. Quantos irmãos e irmãs não têm essa oportunidade? Eu não posso garantir que eu vou chegar em casa, no meu lar, porque a minha vida pertence a Deus. Deus sabe quando é a hora de me resgatar, a hora de me buscar. Eu só tenho que estar preparado para que quando Ele vier me buscar, eu esteja no caminho certo. Para que eu possa um dia deleitar da possibilidade de estar junto com Ele. Para que eu possa conhecer todas aquelas pessoas que um dia verdadeiramente se entregaram a sua vida e foram levar e evangelizar as pessoas. Nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos a grande oportunidade. Se cada pessoa, cada família, buscasse verdadeiramente a presença de Deus como igreja, como igreja, a verdadeira igreja de Cristo somos nós. Não é um templo onde que a gente vai lá orar, onde que a gente faz tantas coisas. Porque Sansão também era um homem temente a Deus, né? E mesmo assim ele pecou. Nós também somos tementes a Deus, muitas vezes a gente peca. Não adianta eu dizer que vou para a igreja,
Não quero ser presunçoso que nem ele. Ah, ele tinha poder, ele tinha força, né? Ele derrubava, ele matava, ele tinha... Não. Mas nós temos hoje dentro de nós uma força que talvez ninguém vai poder roubar de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos dentro de nós a capacidade de transformar vidas e converter vidas, de curar vidas. Porque o que está em nós é Deus. Antigamente existia um tabernáculo onde que as pessoas precisavam de alguém para orar. Lá quando iniciou, lá na época de Moisés, que tinha, né? Sempre tinha que ter alguém orando, intercedendo, tendo sacrifícios para poder justificar, para que pudesse nos curar dos nossos pecados. Mas hoje, graças a Deus, depois do sacrifício de Jesus, hoje você pode entrar no seu quarto, hoje você pode dobrar o seu joelho, hoje você pode jejuar, hoje você pode fazer tantas coisas, irmãos. Você pode ter, né? Você pode ajudar o próximo de tantas maneiras. Deus se agrada quando a gente consegue buscar alguém que um dia esteve na sua presença. Há uma festa no céu quando uma alma perdida se convertida, né? Nós temos que estar no aprisco. Nós temos que estar lá no aprisco esperando a oportunidade, porque o verdadeiro que cuida das ovelhas é Jesus. Ele está lá cuidando dessas ovelhas, mas ele não fica só ali. Ele vai cada dia buscar a sua ovelha perdida. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. O próprio filho pródigo é um exemplo muito clássico, né? Que conta a história de um filho que pegou sua fortuna e saiu para o mundo afora. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes, não digo pegar o nosso dinheiro pelo mundo, quantas vezes a gente abandona e vai embora? Ah, eu não gostei da pregação do pastor Milton, eu achei que ele foi muito duro comigo, a palavra que ele me editou lá foi muito forte, eu não gostei. Mas muitas e muitas vezes ela precisa ser um pouco forte para que acorde o nosso coração, para que às vezes a gente possa meditar naquela palavra. Muitas e muitas vezes a palavra que a gente professa é para nós mesmos. Porque eu também, irmãos, quantas e quantas vezes eu me policio, eu também sou pecador, mas eu tento sempre manter na presença de Deus, porque sei que um dia é só Ele que vai poder me salvar. É só Ele que vai poder me dizer assim, se eu serei digno, terei a honra e a glória de um dia estar na presença dEle. Porque toda a honra não é minha, nem a glória tem que ser dEle. Se muitas almas são alcançadas pelas pessoas, pelos pastores, por todas as pessoas que são tementes a Deus, a honra não pode ser daquela pessoa, tem que ser de Deus, porque é Deus que faz a obra. Amém, irmãos? Continuamos firmes buscando a presença de Deus. Sansão, ele casou, ele contou para Dalila passou para as pessoas, elas conseguiram descobrir qual que era a essência dele. E você, qual que é a sua essência? Qual que é a sua essência que pode ser, de repente, ser roubada, tirada da tua presença e faça com que você possa enfraquecer? É isso que você precisa descobrir nos dias de hoje. Qual que é a verdadeira essência que tem dentro do teu coração? Para que você possa resguardá-la da melhor pessoas. Para que você não venha abrir para que pessoas possam fazer como Dalila fez na vida de Sansão, que elas passam a outras pessoas. Hoje nós temos um inimigo que não dorme, que ele fica ao nosso redor, rodando. Todas as vezes que ele não conseguir fazer algo com você, se você estiver presente, ele vai fazer com alguém da tua família, com um amigo no teu trabalho. Mas, irmão, é a oportunidade única de glorificar e honrar a Deus. Lutas teremos. Jesus, quando foi batizado, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levar ele para o deserto. E quantos desertos nós passamos na nossa vida? Quanto Deus? Jesus teve que ficar 40 dias, onde ele ficou 40 dias para se fortalecer. E onde ele venceu Satanás? Foi na palavra. Hoje nós temos a palavra aqui, ó. Ela se renova a cada manhã. Se amanhã eu vim aqui para tentar passar para vocês sobre Sansão, com certeza o Espírito Santo vai dar um outro direcionamento sobre outras coisas. O que nós não podemos, irmãos, é ficar achando, porque nós erramos, agora eu vou abandonar tudo. Não, irmãos. Deus nos ensinou que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto honrar ao Pai e dizer a Ele, olha Pai, eu errei, eu pequei. Essa é a diferença das pessoas que servem a Deus, que estão na sua presença, das pessoas que estão no mundo. E nós precisamos levar essa para elas lá no mundo. Só que hoje o mundo, ele está tão atrativo ao ponto de enganar até mesmo para quem presta atenção, para quem serve a Deus. E isso é algo que nós temos que nos policiar. Por isso que nós devemos viver como igreja, estar sempre na presença de Deus. Mas eu não tenho vontade de ir para a igreja hoje. Não, hoje é o dia que eu preciso ir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade de orar, mas é o momento, é a hora que tem que buscar oração. Hoje lá no meu trabalho estava tão ruim. Ora, repreenda o mal que está lá no teu trabalho buscando. Faça com que tudo que está ao contrário seja uma forma de você glorificar e bendizer o nome de Deus. A vida que nós vivemos na terra é um dom de Deus.
Deus nos concedeu que nós estivéssemos aqui, irmãos. Se nós olhássemos para a essência da vida, se nós olhássemos para a forma, a química da vida, nós perceberíamos que já somos um vencedor. Pensa você, quando a sua mãe ficou grávida, quantos milhões de espermatozoides brigaram para estar no seu lugar? Mas foi você que fecundou o óvulo, foi você que se transformou num ser, foi você que Deus converteu nessa pessoa que está aí. E hoje nós estamos aqui, não foi porque eu quis, não. Não foi porque, não. Foi porque Deus assim o determinou lá no ventre da nossa mãe. Lá no ventre da nossa mãe ele já transformou, como aconteceu na vida de Sansão. Lá no ventre da mãe dele, que nem poderia ter filho. Amém, irmãos? Olha só que coisa linda. Lá no ventre da nossa mãe, Deus já sabia qual era a história da nossa vida. Deus sabe todas as coisas. Enquanto nós estamos aqui, né, conversando, falando sobre ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe, o fulano vai para o céu, o fulano não vai para o céu. Tu acha que ele vai ficar triste, ele vai ficar feliz quando uma alma não se salva? Não. Deus é misericordioso, ele criou todos os seus filhos, ele gostaria de ter junto. Mas ele nos deu o livre-arbítrio, infelizmente, né? Porque as pessoas têm a opção de escolher. Você pode escolher o que fazer da sua vida. Mas lembre-se, Deus, ele nos criou com uma finalidade única e exclusiva de sermos verdadeiros adoradores, de honrar e glorificar o seu santo nome. Mesmo quando nós erramos lá no Jardim do Éden, que nós pecamos, Deus nos tirou de lá, sim, existe a consequência do pecado. Mas ele nos guardou, ele nos livrou. E mesmo assim ele continuou ainda guardando Eva, nos ajudou, abençoando dentro do que pudesse. E foi assim a vida. Mesmo que aquele povo lá atrás errou, ele ainda teve a misericórdia de mandar seu filho amado. Seu filho amado veio, sofreu todos os flagelos, fez prodígios, fez milagres, irmãos, fez milagres. Para aquele povo incrédulo acreditar que ele era filho de Deus. Porque quando ele falava, ninguém acreditava. Quem que é aquele cidadão? É filho de José, aquele carpinteiro ali. Quem que é aquele fulano lá? Ele é o fulano lá de Massaranduba lá. Quem que é o pastor Milton? Ele mora lá em Massaranduba. O filho da Felizina Vieira. Quem que é? Irmãos, Jesus não conseguiu fazer muitos prodígios na sua terra natal. Muitas e muitas vezes a gente não vai conseguir fazer a transformação como a gente gostaria na nossa casa. Mas podemos fazer no nosso trabalho. Nós temos que ser perseverantes, levar a palavra verdadeira aos nossos filhos, aos nossos amigos, sermos corretos. E é isso que muitas e muitas vezes vai fazer a diferença. Eles podem não crer na tua palavra, eles podem debochar, eles podem te criticar, eles podem te condenar, eles podem te apedrejar, como fizeram tantas coisas, como fizeram com tantos outras pessoas temente a Deus. Todos os grandes profetas, todas as pessoas de Deus, elas não tiveram um mar de rosas. Não. Quem disse que você servindo a Deus, você teria um mar de rosas? Quem disse que aquele que prega a palavra de Deus, quem é aquele que busca a presença de Deus, aquele que está na presença de Deus, viveria uma vida tranquila? Não, irmãos. Cada dia é um gigante para ser derrubado. E cabe a nós, cada dia, nos fortalecermos na palavra para que quando vier o dia mau, nós tenhamos fortalecidos. E se nós for com Deus, Ele estará sempre conosco. Quando nossa força, nossa capacidade de pensar, de raciocinar, não estiver mais, aí vai entrar o poder de Deus na nossa vida. Aí vai a ação. Toda vez que o inimigo conseguir uma brecha e quiser fazer algo que nós vier nos tirar, Deus vai, com a sua misericórdia, nos livrar. Mas para isso nós temos que estar ligados na verdadeira figueira, que é Jesus Cristo. Jesus não veio em vão. Jesus veio para nos resgatar, tirarmos da mão de Satanás, nos colocar de novo no trilho e dizer: agora, meus irmãos, é aqui, ó. Agora antes era com meu pai, agora é comigo. Agora, se você quiser conhecer meu pai, só por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Isso Jesus falou. Jesus determinou, sou eu. Agora que vai dizer, ó, quem vai chegar na presença do pai, quem não vai chegar. O pai disse: nas tuas mãos, Jesus, eu entrego todas essas pessoas. E espero que um dia, quando estivermos juntos, todas estejam na tua presença. Por isso, cabe a cada dia de nós buscarmos alimentação, lermos a palavra de Deus, sermos temente à palavra de Deus. Somos falhos? Sim, somos muito falhos, mas não importa. Nós temos que temer e buscar cada dia mais,
nos arrependermos todos os dias dos nossos erros. Se nós erramos, se nós maltratamos alguém, se nós sem querer ofendemos alguém, irmãos, nós é hora de pedir perdão. Porque todo aquele que não perdoar o seu irmão não terá perdão de Deus. A palavra é tão... Deus é tão misericordioso que Ele é justiça. Muitas vezes a gente questiona por que acontecem certas coisas na vida do cristão. Acontecem muitas coisas na nossa vida porque Deus permite para que nos fortaleça, para que nos cada dia mais nos capacitar perante a sua presença. Isso não é castigo, não é justiça. Justiça sim, justiça, Deus é justo. Né? Deus sempre diz, eu vou livrar você do pecado. Mas a consequência do pecado, sabe que o preço do pecado é a morte. Muitas vezes nos livra da morte. Mas existe alguma coisa na nossa vida que às vezes a gente perece. Perece por conta das nossas coisas que nós fizemos. E muitas delas geram maldição na nossa família. E aí isso se perpetua de muitas e muitas e vai acabando passando. Então, tudo aquilo que verdadeiramente vem de Deus vai ficar. E é isso que nós temos que colocar cada dia mais na nossa vida e transmitir às pessoas que nós amamos. Nós temos que ser evangelizadores dos nossos lares, das nossas casas, no nosso trabalho, em todos os lugares onde pisarmos as plantas dos nossos pés, onde nós colocarmos as mãos, estendermos as mãos, né? Nós temos que ter, porque se a gente for ler lá em Marcos, no capítulo 16, em versículo 16, diz, né, que Ele daria autoridade para fazer milagres maiores que os nossos, maiores que os seus milagres, desculpa, melhor que Jesus fez. Irmãos, se nós crermos verdadeiramente nessa palavra que Jesus nos disse, Ele disse, né? Se você crer verdadeiramente, né, expuser as mãos, o milagre vai acontecer. Se a pessoa que você for orar, ela não crê verdadeiramente que você é um servo de Deus, infelizmente a cura não vai chegar. Agora, se ela temer verdadeiramente, não, eu creio, a bênção vai cair sobre a vida dela. E é isso que o Espírito Santo faz muitas vezes na nossa vida. Ele nos direciona, nos ensina, nos capacita, e quando nós não temos, Ele nos concede muitas outras coisas. Sansão, como eu disse, cometeu alguns erros, mas tudo dentro da direção de Deus. Muitas vezes a gente comete erros, a gente pega caminhos, atalhos na nossa vida, porque nós queremos chegar mais rápido. A história é, se eu quiser ir a São Paulo, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir andando, eu posso ir de avião, eu posso ir de moto, de carro. Eu que defino qual é a forma que eu quero chegar. E muitas vezes a gente quer pegar um atalho. Então, na vida do cristão não pode existir atalho. Porque só existe uma porta. Só existe um caminho. É um caminho estreito, certo? E a porta não é larga, né? O mundo oferece muitas vezes um outro caminho. Vários caminhos. Mas a palavra de Deus nos ensina que só existe um verdadeiro caminho, e esse verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Sansão se arrependeu dos seus pecados depois que estava lá, sendo humilhado, sendo as pessoas debochando da vida dele, né? Ele pediu a Deus que Deus permitisse mais uma vez ele ter forças para que ele pudesse destruir. Inclusive ele perderia sua vida para poder fazer com que, né? E Deus concedeu uma força novamente, e a história conta que ele derrubou 2 colunas e ele matou, que morreram naquele dia, muito mais pessoas do que ele tinha matado na sua vida inteira. Então, a história, gostaria que vocês dessem uma olhada, o capítulo 16 conta exatamente como aconteceu, né? Mas o que eu queria trazer para vocês nessa tarde, nessa noite, é justamente que nós muitas vezes cometemos erros e nos afastamos da presença de Deus. Sansão, ele não se afastou da presença de Deus, mas Deus, né? Quer dizer, ele se afastou da presença de Deus porque Deus não sai da presença da vida, mas ele perdeu tudo aquilo que ele tinha de bom. Muitas vezes nós nos sentimos assim também. Muitas vezes quando a gente comete um deslize, quando a gente comete um pecado, quando a gente comete alguma coisa, o próprio Espírito Santo já nos faz sentirmos constrangidos. Isso significa que o poder dele nos age na nossa vida. Faz com que muitas vezes a gente tenha que se refletir e dizer, poxa, eu ofendi o meu amigo sem querer. Eu falei algo que ele não agradou. Então o próprio Espírito Santo hoje já nos convence e diz, vai lá pedir perdão. Vai lá se redimir com o teu irmão.
E é assim que na vida do cristão nós temos que ser. Toda vez que a gente comete alguma coisa que muitas e muitas vezes não é da nossa vontade, mas que a gente é como humano, e não é porque eu sou humano que eu tenho que errar, mas eu cometo erros, eu tenho que acreditar neles e buscar a reconciliação. É isso que a palavra nos ensina. E Sansão buscou a Deus. Em sua oração ele orou a Deus, e é assim que nós temos que fazer, orar a Deus, dizer, Deus, me perdoe por esse deslize, por essa fraqueza, e Deus vai te perdoar. E vai te capacitar, ele vai dizer ao Espírito Santo, dá mais uma força lá para ele, pega lá, pega junto ali, ó, nós precisamos. E ele vai fazer. Mas o mais importante, irmão, é que você permitir que o Espírito Santo haja verdadeiro na sua vida. Tenta fazer com que abandonar essas coisas da rotina do dia a dia. Muitas vezes a gente segue o mundo. A gente vive, nós vivemos no mundo. Por que Deus não resgatou a sua igreja? Por que Deus não levou, a partir do momento que você se converteu, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por que você não subiu aos céus? Por que Deus não te levou? Por uma única razão. Para que nós pudéssemos estar na terra testemunhando, né, do poder e da glória e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos irmãos que ainda não o conhecem. Essa é a razão lógica. Deus nos concedeu ficarmos aqui. Nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos aos céus. Mas vivemos na terra para podermos honrar, para podermos glorificar que Jesus veio e fez tudo isso. Como é que nós íamos testemunhar para as outras pessoas se nós não estivéssemos aqui? Então nós estamos aqui justamente por isso, irmãos. Nós temos que testemunhar o verdadeiro amor de Cristo. E nós vivemos tempos muito doloridos. Tempos em que nós temos que buscar a reflexão. Tempos em que nós temos que meditar e ver. Muitas coisas estão se cumprindo. Se fala tanto em pandemia, se fala tanto nessa situação, mas a pandemia, na minha visão, nada mais é do que uma grande oportunidade que Deus deu para que nós pudéssemos hoje, né, de forma diferente, mudar um pouco a nossa vida. Porque o ser humano, ele não para. Infelizmente, nós vivemos um mundo capitalista, num mundo onde que as coisas não estão convergindo. A gente não tem tempo de sentar ali, tomar uma refeição tranquila, conversar com a família. Hoje é no celular, é no Face, é no WhatsApp. Irmãos, a gente sabe que os meios sociais, eles têm seus lados bons. Tudo que você usa como lado bom, positivo, como evangelização, levar a palavra, é evangelização. Mas, ao extremo, ele se torna algo que rouba ele tira a tua liberdade, ele tira a tua privacidade. Se a gente olhar aí quantas coisas acontecem, quantas coisas ruins acontecem, tudo porque alguém expõe a sua vida, se coloca. Nós temos que resguardar a nossa vida. Nós temos que sermos mais prudentes em relação à nossa vida. Nós temos que cuidar para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Né? Então, quando a gente parar um pouco, conseguir, que nem a pandemia fez com que muitas pessoas, né, tivessem que ficar em casa, tivessem que estar mais perto dos seus entes queridos, pais, mãe, irmãos, né? Conviver um pouco mais social entre família. Dizer que foi uma maravilha, não foi uma maravilha. Deveria ter sido uma bênção, mas pode ser que não foi uma bênção. Tem muitas pessoas que justamente não se bicam, não se entendem. E essa é uma oportunidade única e verdadeira de as pessoas voltarem àquela coisa que era lá antigamente. Quando não tinha TV, quando não tinha rádio, quando não tinha, elas se reuniam em rodinhas, elas conversavam, elas dialogavam, elas contavam. E é isso que está faltando na sociedade hoje em dia. As pessoas pararem verdadeiramente e desmistificarem. Nós precisamos buscar o pão de cada dia na nossa mesa? Precisamos, faz parte da nossa rotina. Mas a parte mais importante da nossa vida, do nosso dia, é buscar a presença de Deus. É estarmos na presença de Deus verdadeiramente, irmãos. E eu quero encerrar essa palavra dizendo que nunca deixem de buscar a presença de Deus. Nunca deixem de buscar a presença deles. Por mais que se hoje você sente que não está de acordo com a vontade de Deus, que você sente assim que está faltando alguma coisa, coloque no seu pensamento, coloque no seu coração, quando eu orar, para que Deus te dê tudo aquilo que é necessário na sua vida, para que você possa voltar a Ele. Se você ainda verdadeiramente não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma oportunidade única. Irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
Porque amanhã pertence a Deus, eu não sei se eu vou estar vivo. Nós temos que buscar a presença dele todos os dias. Nós temos que agradecer, mas tem que orar, oramos. A gente tem que buscar estar sintonizados, temos que estar ligados à verdadeira fonte, que é Jesus, que é Deus lá no céu. E nós vamos estar ligados a eles através do poder do Espírito Santo. Ele é que vai fazer com que nós estejamos ligados. E toda vez que a gente tiver essa intimidade com Deus, Ele vai transformar as nossas vidas, vai fazer você uma pessoa melhor, vai fazer a tua família ser uma família melhor, vai conseguir arrancar os teus filhos que podem estar perdidos no mundo, vai conseguir tirar aquele pai que bebe, aquela mãe que fuma, aquele irmão que não quer saber de Deus. Não, ele vai buscar, ele resgata, ele vai buscar aonde essa pessoa estiver. Creia verdadeiramente que isso é possível. Coloque na presença de Deus a sua família e peça para que Deus transforme toda a sua casa, a começar por você, a começar por mim, para que eu possa também transformar a minha casa, para que nós possamos transformar, cada um transformando a sua casinha. Daqui a pouco nós começamos a transformar uma sociedade, fazer dessa cidade de Jaraguá do Sul, desse estado de Santa Catarina e Brasil, e quem sabe do mundo, se todos nós buscarmos verdadeiramente a presença de Deus, né, em coração, em espírito e alma, fazendo com que as coisas, né, sejam cumpridas às vontades de Deus. Se Deus determina que tem que ser feito assim, irmãos, não contrariem Ele. Façam. Se você quer fazer alguma coisa diferente, não faça por você, mas coloque na presença de Deus. Ore. Muitas vezes a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar o direcionamento de Deus. Se tem alguma dúvida, vai, procura teu pastor, procura o padre onde você se congrega, onde você estiver buscando a presença de Deus verdadeiramente, busque Ele. É isso que eu peço para você nesse momento. Então agora eu vou orar por vocês, né? Eu sei que talvez assim muitos de vocês tenham muitos pedidos, alguma coisa nesse sentido, mas eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês, colocassem a mão no seu coração, certo? E tenham fé. E acreditem que aquilo que vocês estão precisando agora nesse exato momento, se é uma cura, se Deus precisa tocar na parte financeira, na parte espiritual, buscar resgatar algum filho perdido, um pai, se tem alguma desavença na família, qualquer coisa, irmãos, que vocês verdadeiramente precisam, do fundo do coração de vocês, agora vocês coloquem na presença de Deus. Coloquem na presença deles, fechem seus olhos que eu vou orar por vocês e pedir a Deus que Ele interceda por cada um de nós. Amém, irmãos? Então vamos orar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Nós te colocamos, Senhor, todos os pedidos dessas pessoas que acompanham nós aqui na live, por todas as pessoas que talvez não puderam acompanhar, mas que tiveram com o coração voltado e a mente voltado para a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha com a providência, que o Senhor toque nos seus corações, transforme a vida de cada um. Se for espiritual, Senhor, se tiver alguma coisa que prenda, que amarre, que o Senhor acampe seus anjos, Senhor, e arranque e limpe, para que eles possam voltar a sentir o prazer da alegria de estar na Tua presença. Senhor, dai sede e desejo de voltar a buscar a Tua palavra, de se alimentar da Sua palavra, Senhor. Senhor, da cura, transforma os corações de pessoas que estão com o coração pedrificado, que endurecidos pelas mágoas do dia a dia. Ensina, Senhor, essas pessoas a perdoar, a buscar a Tua palavra. Coloca, Senhor, no coração dessas pessoas o Teu desejo, a Tua vontade, para que elas possam entender que o Senhor é Deus e o Senhor é a razão da nossa existência. E que se nós estamos hoje aqui, Senhor, é porque o Senhor concedeu, o Senhor permitiu, para que hoje o milagre pudesse chegar na casa dessas pessoas. Nós oramos por saúde, Senhor, para que pessoas que ainda não estão doentes, que não venham nem a sequer ficar doentes, mas se tiver alguma pessoa, Senhor, enferma, com qualquer coisa, qualquer doença, pode ser o Covid, pode ser algum câncer, pode ser alguma úlcera, pode ser qualquer situação, o Senhor acampe agora com a Sua mão poderosa, Senhor, que o Senhor coloque ali, arranque e tire, Senhor, para que eles possam, Senhor, testemunhar da Tua misericórdia, para que eles possam ser testemunhas das Tuas bênçãos, Senhor, e que eles possam, Senhor, também honrar e glorificar o Teu santo nome. Também, Senhor, eu peço por todas as famílias que estão com seus entes queridos nos hospitais, que o Senhor possa levar uma palavra de consolo, que o Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, todos aqueles que forem da Tua vontade, que eles sejam recuperados, que as pessoas possam ver o Teu milagre acontecendo, para que eles também, Senhor, possam ver que o Senhor é Deus. Também, Senhor, acampe, Senhor, para os trabalhos, para aqueles que precisam de um serviço, para aqueles que precisam, Senhor, de uma porta aberta, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, trancar todas as coisas que foram feitas, e que eles possam, Senhor,
nesta tarde, nesta noite, Senhor, ter o descanso e a alegria da Tua presença, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada dia mais a vida deles, para a honra e glória do Seu nome. Eu tudo isso, Senhor, eu peço em nome do vosso Filho Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou colocar um hino, mais um louvor, para que você possa continuar ainda meditando na palavra, que o Senhor ainda possa continuar orando e buscando a sua presença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Vão dando glória aí, Senhor. Glórias e glórias a Deus, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Aleluias, aleluias. Santo, 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 santo Tu és, meu Deus. Transforma, Senhor, verdadeiramente o coração de todos que estão nos ouvindo, de todos os familiares. Que o Senhor possa ir lá no trabalho onde essas pessoas estão. Tira todo o empecilho, que eles possam crescer, que eles possam prosperar. Abra a porta para aquelas pessoas que ainda precisam de um trabalho, de uma cura, Senhor. O Senhor conhece verdadeiramente o coração de todos eles. Eu não sei o que passa na vida de cada um, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada um precisa. Que o Senhor possa alcançar com suas misericórdias. Se for espiritual, Senhor, que o Senhor manda os seus anjos a guerrear e tirar todo o impedimento, toda a macumba, feitiçaria, tudo aquilo, Senhor, que é colocado com um propósito único de destruição, de ceifar vidas, Senhor. Liberta, Senhor, transforma, cura. Não permita que o inimigo venha tirar a vida de nenhum dos vossos irmãos, filhos, a não ser que seja para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Aleluias. Seja tudo em Teu coração, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu peito, cada dia aqui, eternamente. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. Santo, santo Tu és. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado por essa palavra, que ela possa tocar no coração dos vossos filhos. Que eles possam ver que mesmo Sansão, com sua honra e glória, por ser lá no ventre da sua mãe já predestinado, né? Nós também, lá no ventre de nossas mães, também já fomos predestinados. Uns para pastores, outros para obreiros, outros para tantas outras coisas, para o reino de Deus. Acreditem nisso, irmãos. Seja luz nessa terra, seja sal, dê sabor às coisas nesse mundo. E não permita que ninguém venha diminuir você na presença de Deus. A luta é grande, mas Jesus também lutou e foi vitorioso. Não é porque Ele morreu na cruz, humilhado com todos os nossos pecados. Não. Jesus foi o único digno de toda honra. E um dia Ele voltará com a certeza de como aquele sol nasce e a lua sobe. Um dia Ele voltará e resgatará a sua igreja. Então se prepare. Seja como aquela noiva prudente, que quando Jesus chegar, Ele vai levar a sua igreja. Esteja preparado, irmãos. Seja preparado, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. Um dia vai acontecer. Aleluias. Meu anseio é ser. Eu quero te conhecer, Senhor, verdadeiramente. Não há outro igual a ti. Quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Irmãos, eu me despeço de vocês, agradeço pela paciência, peço desculpa que passou um pouco do horário. Eu quero mais uma vez só lembrá-los que eu fiz o culto no dia de hoje, levei a palavra a vocês na live, por causa do pastor Milton. Ele fez uma cirurgia de cataratas, ele está se recuperando. Então, na quarta-feira, no dia de hoje, e na sexta-feira, eu trarei a palavra para vocês. E no sábado não haverá,
como era de costume na 12:30, por motivos de que nós não vamos conseguir, o pastor vai estar desabilitado. Mas a partir da semana que vem, né, na sexta e na semana que vem, tudo volta a ser como era antes. Né? Então a gente agradece a presença de todos. A gente pede que vocês compartilhem sempre para que tragam pessoas, para que a palavra vai tocar no coração delas. Um dia elas vão lembrar de alguma palavra que foi dita, o Espírito Santo vai transformar verdadeiramente o coração delas. Amém, irmãos? Então que vocês fiquem na paz do Senhor, que eles acompanhem, tá bom? Tenham um bom descanso e até a próxima vez. Amém?